saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e a Saulo para a obra que tenho chamado. Então, jejuando e orando, pondo sobre ele as mãos, os despediram. Glória a Deus. Como o culto é de caráter missionário, eu quero falar-lhes brevemente sobre missões. Meus irmãos, o livro que ora acabamos de ler, o livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos chamar um livro de manual de missiologia, porque esse livro retrata-nos 30 anos da igreja primitiva, 30 anos que a igreja divulgou, propagou e anunciou o evangelho de Jesus. Nós somos sabedores que Jesus morrera e ao terceiro dia ressuscitara, e Jesus concedera uma ordem expressiva aos seus discípulos, que dentro de poucos dias os discípulos iam receber o poder do Espírito Santo para ser testemunha. Observe que Jesus Cristo, ao ressuscitar, lançou uma promessa, e essa promessa era a promessa do Pai, que os discípulos iam receber este poder para propagar, para divulgar o evangelho de Jesus Cristo. Esse poder era a autonomia, a autoridade, a capacidade que o Espírito Santo daria aos discípulos nos desafios da obra missionária. Desafio esses que está retratado no livro de Atos dos Apóstolos, que revela-nos 30 anos da história da igreja primitiva. E os discípulos recebem esse poder capacitador para levantar a bandeira do evangelho, conforme Atos capítulo 1, versículo de número 8, Jesus dissera: mas recebereis o poder do Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e aos confins da terra. O poder que os discípulos iam receber era um poder capacitador. Observe que a palavra poder, dentro da sua originalidade, vem do grego dunamis. Essa palavra dunamis significa poder explosivo. Os discípulos iam receber o dunamis, a autoridade, o poder do Espírito, a ousadia, a intrepidez para divulgar a totalidade do evangelho. Os discípulos recebem esse poder do Espírito em Atos capítulo 2, no dia de Pentecoste. 120 irmãos reunidos no cenáculo, às 9 horas da manhã de um dia de domingo, o Espírito Santo desce nos cenáculos. Os discípulos é batizado com o Espírito Santo, e a evidência inicial do batismo com o Espírito Santo, como a igreja pentecostal, é falar em línguas. E os discípulos recebem esse poder capacitador para ter ousadia de testemunhar, de testificar, de representar o Cristo ressurreto. Os discípulos recebem, só que os discípulos ficaram localizados somente em Jerusalém e em Judeia, mas a ordem expressiva de Jesus para os discípulos era que eles iam receber esse dunamis, esse poder do Espírito Santo, e eles seriam testemunha, não só em Jerusalém, não só em Judeia, mas em Samaria e aos confins da terra. Os discípulos precisariam levantar e divulgar o plano salvífico de Deus para todos os homens existentes de sua época. Eles ficam localizados somente em Jerusalém, e em Jerusalém levanta-se uma grande perseguição sacerdotal, perseguição religiosa, para eles parar de falar de Jesus, para assim amedrontar-lhes, mas eles continuam levantando a bandeira do evangelho e divulgando Jesus como o único suficiente Salvador. Aí agora entra a vontade permissiva de Deus. Deus permite uma grande perseguição religiosa, e agora os discípulos estão dispersos para várias localizações geográficas. E agora a Bíblia diz que desce Filipe, um jovem evangelista,
para Samaria. Quando ele desce para Samaria, o evangelho que Filipe pregava não era um evangelho teológico, filosófico. A Bíblia diz que Filipe pregava aos olhos e aos ouvidos, porque a cidade de Samaria foi sacudida pelo poder do Espírito Santo. A igreja precisa dessa capacidade, dessa orientação para divulgar o evangelho de Cristo, e a divulgação do evangelho ter resultados, ter efeitos. Quando Filipe recebe o poder capacitador e desce para Samaria, ele prega Cristo, Cristo ressuscitado. Uma mensagem simplória, a saber, simples, mas com resultados. E a Bíblia diz que houvera grande alegria na cidade de Samaria, porque as pessoas que estavam sendo oprimidas pelas forças de Satanás eram libertas, os coxos e os paralíticos eram curados, e havia festa na cidade. E a Bíblia diz que agora os discípulos vão para todas as regiões, anunciando a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Essa é a missão número 1 da igreja, a missão que a igreja recebera de Jesus Cristo. Com todo respeito àqueles que gostam, mas Jesus deixou uma ordem categórica: ide e pregai o evangelho a toda criatura, sem distinção de raça, de classes sociais. A ordenança de Jesus é: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E nessa hora final, Deus conta com a igreja que represente a Ele na altura, divulgando, pregando, ensinando, discipulando, norteando. Tanto é que Jesus falara em seu ministério terrenal: rogai ao Senhor da seara para que mande ceifeiros para a sua seara. A seara é grande, é larga, poucos são os obreiros, os trabalhadores, os candidatos que levam a missão na sua seriedade, que leva a missão com compromisso com Deus. E nesta noite eu acredito que o Espírito Santo já tem falado conosco desde o início desse trabalho. Assim como na igreja de Antioquia, a Bíblia diz que o Espírito Santo levanta quem? Saulo e Barnabé. A igreja de Antioquia havia profetas, doutores, mas o Espírito Santo, quando aquela igreja inicia a sua devoção, a sua busca intensa, o Espírito Santo fala: apartai para mim Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamado. A chamada é de Deus, mas a disponibilidade é sua. Assim como Deus falou: a quem enviarei? O profeta Isaías foi voluntário: eis-me aqui, envia-me a mim para a obra missionária. O Espírito Santo está ecoando, está falando através da palavra, dos louvores, da peça teatral. As almas estão perecendo, escravizadas pelo arqui-inimigo da igreja, e Deus conta com a noiva separada, redimida, lavada pelo sangue do Cordeiro, para anunciar Jesus como Salvador da humanidade. Quem se candidata nesta noite de forma voluntária a levar a seriedade deste culto missionário ao seu vizinho do lado direito, ao seu vizinho do lado esquerdo, aonde você passar, nós temos que testemunhar acerca da pessoa de Jesus Cristo. Jesus é o Salvador da humanidade. Que Deus possa abençoar. Amém, pastor Wagner? Glória a Deus. Próxima oportunidade nós pregamos, irmãos, em nome de Jesus, tá bom? Deus abençoe a todos os irmãos. Queridos, quem quiser me ajudar, eu estou aqui com um livro que Deus me dera a graça de escrever, pela editora Modena, né? Um livro registrado, código de barra, todo profissional. Os irmãos que quiserem me ajudar, me procure ali no final. Tesouros da Bíblia, eu falo aqui uma mini bibliologia, amém? Acerca da Bíblia.